Inicialmente, eu quero agradecer a todos que têm acompanhado nossos vídeos, meu muito obrigado. Às vezes a gente não responde o comentário, mas leio, vejo, é muito interessante, pessoas muito importantes. Muito obrigado, espero que eles tenham sido de grande proveito para todas as nossas vidas. Hoje eu quero tratar em especial desse tema que tem incomodado o planeta Terra, a Covid-19. E hoje falando sobre as igrejas e o retorno às atividades. Mas antes eu quero citar dois versículos que estão lá em Mateus capítulo 16, versículos 18 e 19, escrito assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então a igreja, ela vai sempre prevalecer, nada pode prevalecer sobre a igreja. Mas eu quero dizer que houve um medo, houve um temor muito grande com isso aí. Mesmo quem diz acreditar em Deus, seguir a Deus, ficou com muito medo. Não é? Mas é normal ter medo. O medo faz parte do ser humano. Jesus, lá em Filipenses 2, diz que ele tomou a forma de homem. E ele, como homem, ele teve medo. Até Jesus teve medo. Lá em Marcos 14:33, diz assim: E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor. Pavor é medo. E a angustiar-se. Jesus teve medo. Agora, ele venceu esse medo. Ele venceu aquele momento difícil imediatamente. Porque no versículo 36, nesse mesmo capítulo 14 de Marcos, ele diz assim, está escrito assim: E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Então, nós precisamos, como Jesus, vencer o medo. Ter medo é normal, mas precisamos vencer o medo. Né? Esse medo, ele foi criado pela mídia de um modo geral, né? Revistas, jornais, rádio, televisão principalmente, eles exageraram, criaram um terror mundial, falando de mortes, falando de casos, né? Não guardaram as proporções do Brasil, né? Aí fala tantos mortes no Brasil, tantas mortes no Reino Unido. O Reino Unido tem 60 e poucos milhões de habitantes, o Brasil tem 210, a Noruega tem 5 milhões, a Suécia tem 10 milhões e 300, Portugal tem 10 e 800, a Espanha tem 40 e poucos milhões, a Espanha tem 66 milhões, a Itália tem 60 e poucos milhões. Então, não pode comparar números de 210 milhões com 60 milhões, né? Nós somos 3 vezes maiores do que a Itália, ainda tem uma sobrinha. Então, nisso aí também houve uma politização, teve comércio, teve gente ganhando dinheiro com a miséria alheia, criando mentiras, né? Fazendo atestado de óbito, a pessoa morria, às vezes de um acidente de carro, às vezes de Alzheimer, às vezes de um infarto agudo do miocárdio, às vezes de coisa, fazia um atestado de óbito, que era Covid. Isso aí compromete, porque o atestado de óbito é um documento estatístico que vai servir para dizer quem morreu, se era homem, se era mulher, a idade, né? Onde que morreu, onde que foi tratado, e vai falar a idade que morreu. Isso vai servir para o governo ver como é que está a incidência das doenças nas pessoas, em que cidades, como é que acontece, para fazer políticas públicas de saúde. Isso aí vai atrapalhar até isso, mas tudo bem. Agora nós,
como seres humanos de carne e osso, nós fomos vitimados por esse medo, criaram um medo muito grande. De repente agora tem as eleições, parece que o negócio deu uma amenizada, né? Parece que parou, mas tem gente. É claro, já em vídeos anteriores eu falei, os vulneráveis, as pessoas, né? Acima de 60 anos, porque quem tem mais de 60 anos, igual tem coração com 60 anos, pulmões com 60 anos, cérebro com 60 anos, rins com 60 anos, fígado com 60 anos, então, fora as outras partes do corpo, né? Então, quanto mais idade, mais velho é o órgão, mais suscetível a ter problemas, né? E a nossa pele já não é mais igual da pele de quem tem 40, 30 anos. Mas sabemos que abaixo de 60 anos, e principalmente abaixo de 40 anos, a letalidade é muito baixa. Agora, quem tem comorbidade, outras doenças graves, aí vem o vírus, acha uma oportunidade e a pessoa pode até ter um problema. Mas as pessoas saudáveis, vimos aí agora há pouco que o negócio não é mentira, que o presidente dos Estados Unidos, 74 anos, teve, o presidente do Brasil teve, outras autoridades, e uma coisa importante, até jogador de futebol, que tem uma faixa de 19, 17, 18, 19 anos para cima, até 30 e pouco, quer dizer, jovens, fortes, tratados a pão de ló, né, com cuidados médicos ali, com profissionais de várias áreas, fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas, enfim, uma gama de profissionais cuidando deles. Muitos tiveram Covid, muitos testaram positivo para Covid, muito embora não tenha acontecido um caso letal. Agora, é claro, se a pessoa às vezes tinha um problema que não sabia, pode ser que aconteça algo mais sério, mesmo com a idade mais baixa. É uma coisa real. É real esse vírus, ele está acontecendo aí no mundo inteiro. E doença não é problema fácil de se enfrentar. No caso, essa pandemia por vírus que pode levar à morte, e tem levado à morte de muitas pessoas, né? Ter levado. Nós vamos ter que aprender a conviver com esse vírus, igual nós aprendemos a conviver com a AIDS, né? Antigamente o barbeiro fazia a barba de todo mundo com a mesma navalha, a mesma gilete. Agora não, a gente tem que ver ele quebrar aquela gilete para fazer a barba da gente, enfim, tudo assim. Tivemos a H1N1, ela não acabou, a influenza não acabou, a tuberculose não acabou, e nós convivemos aí, a hanseníase, que antigamente era a lepra, os acidentes, né, de trânsito, a violência urbana e outras coisas. A vida tem que continuar. Nós precisamos agora ter uma acomodação para isso. O quê? Nos carros puseram os carros, puseram o airbag, puseram outras coisas de segurança para dar mais estabilidade ao carro. Várias coisas foram feitas para evitar a consequência letal, porque os acidentes não vão parar. Assim também nós vamos ter que conviver com isso. E mesmo que tenha uma vacina, nós temos que tomar, nós vamos tomar as precauções, porque temos que tomar, né? E eu só quero adiantar aqui para vocês, muitas pessoas ficam preocupadas de uma vacina sair muito rápido. Num país sério, pode sair, porque a ciência multiplicou-se muito, a tecnologia avançou, então nós não vamos demorar para ter uma vacina aqui, igual o Sabin teve lá para fazer da poliomielite. Lá era outra época, hoje não. Os grandes laboratórios do mundo, de instituições de pesquisa, eles trabalham, cada um faz uma etapa, então a coisa acontece, pode acontecer mais rápido, né? E graças a Deus, hoje eu até conversei com minha filha, que é cientista lá nos Estados Unidos. Lá eles falam em uma vacina da Pfizer, uma vacina da AstraZeneca, uma vacina da Moderna, que é um laboratório americano. Então tem umas 3 ou 4 vacinas que já estão numa etapa bem avançada e as etapas estão sendo encurtadas. Mas eu queria voltar ao assunto aqui para a igreja, que a igreja também ficou com medo, porque a igreja não tomou medidas. A igreja deveria de ter tomado medidas.
Quem não é de igreja não conhece. As igrejas tem a igreja local, tem a regional, que é estadual, e tem a nacional. A nacional deveria de ter entrado na lei para ter direito de fazer os cultos. Mas nós não vimos muito isso, não queremos entrar aqui no mérito. Por que não se entrou? Se foi por medo, outra coisa, não interessa. Mas na Bíblia, nós temos vários versículos, não é? Por exemplo, Jeremias 42:11 diz: não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis. Não o temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e para vos fazer livrar das suas mãos. Gente, o Salmo 24, que é Salmo de Davi, versículo 23, versículo 4, diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então nós dizemos que estamos com Deus tal, e ficamos com medo até das autoridades, de pessoas, e de tomar medidas, né? Mas eu quero correr aqui, porque eu quero dizer de medidas preventivas na igreja. E olha bem, em Provérbios, lá em Provérbios, um livro escrito por Salomão, lá no 3:25 diz assim: não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier. Nós tivemos uma assolação agora, não dos ímpios, mas nós fomos assolados por esse vírus, mas nós não podemos temer. Deus fala isso para nós. Lá em Atos 18:9, está escrito assim: e disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Então a Bíblia tem vários locais que fala, vários versículos que tratam de nós não termos medo. No Salmo 118:6, e diz: o Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Né? O 112:7 diz: não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Então, o Senhor diz isso, né? No Salmo 3, versículo 5, eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Então nós vemos palavras na Bíblia, parece que nós não lemos Bíblia para sermos incentivados. Em Josué tem 1:9, está escrito, Deus fala para ele: não tomandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, Deus é conosco, nós não temos que nos esforçar, né? Então precisamos de ver isso aí, ter essa análise, né? Essa análise. E temos que ser vigilantes. Mateus 26:41 diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? E Mateus 10:16 diz: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Nós temos que ter prudência da serpente. A serpente, ela é arisca, ela é prudente, ela fica vigiando ali, cuidando, né? E temos que ser simples como as pombas, que são delicadas, tão simples, né? E eu quero aqui falar também em Mateus 10:18-19-20, está escrito assim: e sereis até conduzidos à presença de governadores e dos reis por causa de mim, para lhe servir de testemunhos a ele e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haver de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haver de dizer. Então nós temos que ir até as autoridades, e Deus vai dar para nós sabedoria. Diz o versículo 20, porque não sois vós
quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Então Deus está do nosso lado e nós não tomamos as medidas corretas, né? Tiago 1,5 diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos liberalmente e não lance em rosto e ser-lhe-á dado. Então é só pedir a Deus sabedoria. E eu acho que a igreja não soube se conduzir. A igreja deveria de ter lutado para poder ter a manutenção dos cultos, desde que ela guardasse as medidas preventivas. Nessas medidas preventivas, eu quero dizer que, por exemplo, o distanciamento, a lavagem das mãos, o álcool gel, a máscara, evitar o máximo contato, a aglomeração na chegada da igreja, na saída da igreja. Agora, o que acontece? As autoridades nos municípios, nos estados, não sei se da mesma maneira, autorizaram um percentual. Então, o que a igreja vai ser obrigada a fazer? Ela vai ter que fazer mais cultos, um número maior. Se ela fazia 3 cultos por semana, ela vai ter que fazer 5 ou 6, porque vai ter que encurtar o tempo do culto para haver um período menor de aglomeração ali dos irmãos. Então, mas nós temos observado isso. E aqui em Americana eu observei que os cultos estão durando 2 horas da mesma maneira. Na nossa igreja tem 2 cultos por semana e continuam os 2 cultos de 2 horas, né? Nas Assembleias de Deus, por exemplo, na nossa, por exemplo, no púlpito, as cadeiras estão a uns 80 centímetros uma das outras, e deveria, o distanciamento mínimo é 1,5 metro. Mas as autoridades permitiram 1 metro. Guarda melhor, encurtar o culto. E como fazer? Olha, vai dar trabalho, mas é para isso, é por um pouco de tempo. Isso aí não vai durar a vida inteira, mas precisava cadastrar. É fácil cadastrar, é sentar e cadastrar, porque a igreja já deveria ter cadastrado todos os seus membros, mas se não os tem, que assim o faça. E aí cadastrar, porque criança não pode ir no culto, né? E quem tem criança pequena e não tem com quem deixar, como é que vai fazer para ir num culto? Então, isso aí em qualquer denominação religiosa, eu não estou falando só da que eu frequento, não, de todas. Então, o culto, se ele era de 1h30, tem que passar para 1 hora. 1 hora seria ideal. 15 minutos de cânticos, anúncios, outras coisas. E 45 minutos de palavra, ou 40 minutos de palavra, e 20 de outras coisas. Mas teria que diminuir, aumentar na igreja. Eu ouvi dizer de uma denominação que passou a fazer até, não sei se no dia de sábado ou domingo, 3 cultos. 3 cultos, quando fazia um só. Eu acho que dava para fazer durante a semana 1 ou 2, no sábado 1 ou 2, se quisesse fazer, no domingo 1 ou 2, aumentar para encurtar o tempo do povo aglomerado. Porque se morrer uma pessoa, um vulnerável, vai ser muito caro para todo mundo. Agora, é claro que nós temos que nos educar. Em muitas igrejas as pessoas dão as mãos, se cumprimentam. Tem que evitar isso, aprender isso aí, reaprender, não é fácil. Agora, o cadastramento é importante, porque as pessoas vulneráveis não podem estar lá naquelas aglomerações, não. Senão vai começar a dar problema. Nós vamos ter problema e nós temos que dar exemplo à sociedade. Então, uso de máscara, antes de sair de casa, já lavar bem as mãos, lava bem as mãos, vai com as mãos bem lavadas, lava o rosto também, bem lavado. Chegar na igreja, álcool gel, aquilo ali de ver se está com a temperatura elevada, tudo bem, o termômetro, ver. Outra coisa, na cabeça não tem problema nenhum, em qualquer lugar, não vai falaram que lesa a glândula pineal e o cérebro, que é mais precioso que a glândula pineal. Para com isso aí é gente que quer assustar as outras pessoas, né? Então, uso de máscara permanente e
quando acaba o culto, aquela aglomeração para sair. Às vezes quando chega, vai chegando aos poucos, mas quando sai, é aquela aglomeração. Então, essa é uma sugestão que eu estou trazendo aqui. Não estou querendo ser o dono da verdade, o pai da sabedoria. Eu quero simplesmente contribuir, porque a doença existe, a doença mata. Eu perdi pessoas queridas, parentes meus, né? Perdi tios, tias, perdi amigos. Então, e você às vezes não perdeu, mas se você perder, vai achar ruim. Um que morrer, vai ser muita gente por falta de cuidado. Então nós temos que ter cuidado, os cultos não podem ter uma duração longa, eles têm que ser o mais curto possível, mas eles têm que existir, e as medidas preventivas, o distanciamento, a máscara, o álcool gel, não estar mantendo contato com ninguém. Isso aí é imprescindível, e o cadastramento, e ver nesse cadastramento a distribuição das pessoas nos diferentes dias de culto. Isso dá trabalho, não é? Eu trabalhei 41 anos como médico, né? Hoje eu tenho 43, trabalhei 42, foi ano passado que eu aposentei de tudo. Mas eu sempre gostei de fazer as coisas certinho, direitinho. E na igreja tem muita gente e dá para fazer isso. Então, que Deus continue abençoando a todos nós. Nós certamente temos Deus ao nosso lado, isso vai passar, nós vamos ter que aprender a conviver com isso, e ter esse aprendizado. Um grande abraço mais uma vez, muito obrigado.